Então, para não perder nenhum vídeo, já se inscreve no canal. Também já marque as notificações para ser avisado de todos os vídeos novos. Então, vamos para a aula após a nossa vinheta. Então, hoje, a nossa aula de hoje, a nossa aula 4, ela tem esse codinome, o fio condutor da dor. E por que é o fio condutor da dor? A ideia é que nós façamos, aquele apanhado que a gente fez para a inflamação, a gente entenda um pouquinho a questão da fisiopatologia da dor. Então, a gente vai falar hoje sobre a condução da dor, como é que fibras nervosas conduzem a dor, como é esse aspecto da condução da dor, como essa dor é modulada e alguns aspectos conceituais, tá bom? Assim como a gente fez na primeira aula de inflamação, a gente vai utilizar também um mapa mental hoje, para que a gente possa, a partir da discussão de vocês, a partir do que vocês vão colocando, eu vou montando o mapa mental. E assim como eu fiz com o mapa mental de inflamação, eu vou disponibilizar esse mapa mental de dor para você também, tá bom? Para vocês também, tá certo? E aí a gente precisa, o primeiro aspecto da aula é que nós possamos entender quais são os objetivos. Por que a gente precisa entender os objetivos? Porque a partir dos objetivos, a gente vai entender qual é o produto final, qual é o conhecimento que a gente espera aprender a partir dessa aula, tá bom? Então, vamos lá. Vou passar aqui o slide. Nosso primeiro objetivo é o quê? Definir analgesia e definir dor. Sempre é bom a gente buscar um pouco das definições. Por que é importante buscar um pouco das definições? Porque, às vezes, a gente acha que entende um determinado aspecto, mas quando a gente vai para a definição, ela tem alguns detalhes, ela tem algumas nuances que fazem com que a gente reflita e repense o que a gente imaginava que sabia. E a gente vai buscar essas definições aí: analgesia, dor e também nocicepção, que são 3 conceitos diferentes. O nosso segundo objetivo é entender como a dor ela é percebida. E a gente vai colocar percebida muito entre aspas aí. Como é que a gente consegue captar a informação de dor e como é que a gente consegue veicular essa informação de dor? Ou seja, a gente vai fazer o percurso completo da dor, desde a periferia até os níveis centrais. Por isso que a aula de hoje é o fio condutor da dor. Como é que essa fibra nervosa ela conduz a dor desde o local externo ao nosso corpo, desde o local, desde a periferia até os níveis centrais, onde essa dor ela é percebida, tá bom? Nesse mesmo objetivo, além de entender como a dor é percebida, a gente vai também classificar as fibras condutoras da dor. A gente vai ver que não existe só um tipo de fibra. Existem vários tipos de fibras condutoras da dor ou condutores de impulsos nervosos e que elas têm finalidades completamente diferentes. Terceiro objetivo, discutir como a dor é avaliada. Se a gente vai, nas próximas aulas, tratar a dor, e a ideia é o quê? Nessa primeira aula, a gente entender a dor de uma forma mais completa. Para quê? Para quando as aulas de analgésicos forem abordadas, a gente entender por que se utiliza um analgésico ou outro a depender do tipo de dor. Tá certo? Então, a gente vai discutir como a dor é avaliada, ou seja, como é que nós vamos avaliar a dor? O que é importante saber da dor? Uma das coisas que a gente falou na aula passada, nas aulas passadas, foi a questão da intensidade. Será que uma dor forte, uma dor moderada, uma dor leve, será que elas são tratadas de formas diferentes? E o nosso quarto objetivo é entender os tipos de dor de acordo com a sua origem. Então, de acordo com a sua origem, quais são os tipos de dor? Uma dor que a gente já viu muito claramente, a gente já discutiu bastante, é a dor de origem inflamatória. A gente viu que existem algumas prostaglandinas
e perifericamente elas induzem dor. Mas será que só existe esse tipo de dor? A gente vai também resgatar algumas questões a respeito disso, tá certo? E aí eu vou resgatar também o nosso paciente que a gente finalizou na última aula, que é o Gabriel. O Gabriel, ele é um paciente com cefaleia intensa. E a gente viu na aula passada que ele faz uso do ibuprofeno, mas que o ibuprofeno não estava sendo adequado para o paciente. Ou seja, o paciente estava usando o anti-inflamatório, que tem características analgésicas também, mas o paciente ele não observava nenhum efeito na diminuição da dor. E aí eu trouxe no caso clínico dele informações a mais, alguns detalhes que a gente não sabia a partir da última aula. Então a gente tem o seguinte, o Gabriel ele tem o quê? Tem 22 anos, a queixa principal dele é cefaleia bilateral. O que é que significa cefaleia bilateral? Significa que tem cefaleia dos dois lados da cabeça. Então ele sente na cabeça inteira, não é só de um lado da cabeça, sente cefaleia na cabeça inteira, ou seja, de forma mais uniforme. As características que a gente já tinha visto na aula passada da dor é que ela é do tipo peso, tá certo? De intensidade 5/10 e ela teve início há 4 horas. Então faz 4 horas que o Gabriel está sentindo essa cefaleia. Não sendo alterada nem por movimento, nem por atividade física, nem irradiada a outras partes do corpo. A gente vai ver que essas características da dor, elas são importantes na avaliação da dor. É a intensidade, é a localização, é se ela é restrita a uma determinada região ou se ela irradia para outras regiões, se ela altera por alguma razão, ou seja, o movimento, se ela altera por causa do sono, se ela altera por causa de alguma alimentação. Então, será que existem algumas circunstâncias que faz com que essa dor ela altere? Aí eu trouxe alguns elementos a mais, que vocês não conhecem ainda, relativo à sintomatologia. Então, durante as crises, apresentava anorexia. O Gabriel, durante as crises de cefaleia, ele tinha anorexia. Ou seja, ele tinha inibição do apetite, ele não queria se alimentar. Mas ele negava náuseas, vômitos e fotofobia. Essas são características de enxaqueca. Então, não tinha essas características. Então, é uma cefaleia, mas não é uma cefaleia enxaquecosa. Não tinha características de enxaqueca, tá bom? O começo das crises com predomínio noturno. Então, é mais uma característica da cefaleia dele. Ele tinha um predomínio noturno, ou seja, quando chegava à noite, ele tinha a cefaleia mais intensa. Coincide com o início do semestre acadêmico há um mês. Também é um outro fator importante, ou seja, iniciou o semestre, talvez algumas características relacionadas ao estresse, à carga de atividade intelectual, tudo isso aí pode estar influenciando a cefaleia do Gabriel. Tendo ocorrido várias vezes, mais de 10 vezes por mês. Então, no último mês, o Gabriel teve muitas e muitas crises de cefaleia durante a sua estada, durante o início do semestre. Aí foi feita uma investigação, foi avaliado aqui o sistema respiratório, o sistema digestivo, o sistema urinário. Por que foi avaliado isso? Para se saber se a causa da origem da cefaleia do Gabriel era orgânica. Poderia ser uma gastrite, poderia ser algum problema renal, poderia ser algum problema respiratório, poderia ser algum problema que teve alguma origem orgânica, mas que estava refletindo como a cefaleia. Então foi investigado. Então não foi encontrado nenhum problema gástrico, não foi encontrado nenhum problema renal, mas foi observado que o Gabriel ele era um paciente asmático. Ele era um paciente asmático e também não estava fazendo uso de nenhum broncodilatador no último mês. Então vejam que foi encontrado já alguns problemas. Ele é um paciente asmático, é um paciente que não estava fazendo uso de nenhum broncodilatador no último mês. Lembra que na última aula a gente viu que ele estava fazendo uso de quê? De ibuprofeno. Estava fazendo uso de ibuprofeno e a gente viu na discussão de casos clínicos
que ibuprofeno ele poderá aumentar os níveis de leucotrienos. Como ele é um paciente asmático, o ibuprofeno ele não era indicado para o Gabriel, tá bom? E aqui nós temos as últimas informações do caso clínico. Foi feito um exame físico, incluindo os sinais vitais e o exame neurológico, e tudo estava normal. Ele não tinha alterações de sinais vitais, ele também não tinha nenhuma alteração neurológica, o que poderia ser responsável pela cefaleia dele também. E aí, mais uma informação, o paciente era alérgico ao ácido acetil salicílico. Ou seja, esse paciente, ele tem duas contraindicações ao uso de anti-inflamatórios. Primeiro, ele é asmático. E segundo, ele é alérgico ao AS. Consequentemente, existe uma probabilidade muito grande desse paciente ter uma reação alérgica cruzada e ser alérgico a outros anti-inflamatórios também. Tá? Então, há necessidade de a gente ter um cuidado maior com esse paciente com o uso de analgésicos que sejam também anti-inflamatórios, como é o caso do ibuprofeno. Ok, gente? Alguma dúvida até agora? Alguma pergunta? Deu para entender como é esse caso clínico? Tranquilo, né? A Liana está dizendo que deu sim. Então vamos lá, vamos seguir aqui. Voltar aqui, tá, gente? Ó. Então, o Gabriel, ele tem uma cefaleia. Só para a gente poder entender, obviamente que a aula de hoje não é sobre cefaleia, é para a gente entender a fisiopatologia da dor, mas a gente precisa discriminar um pouco. Cefaleia é uma doença que tem como característica principal a dor e a cefaleia ela é uma doença que é espectral. Existem vários tipos de cefaleia. Então, existe uma cefaleia que é uma cefaleia tensional, existe uma cefaleia que é a cefaleia em salvas, existe a própria enxaqueca. Cada uma dessas cefaleias ela tem características diferentes. A cefaleia tensional, por exemplo, ela é intensa, leve ou moderada. Então, existe desde uma cefaleia muito leve até uma cefaleia com a dor muito forte. A cefaleia em salvas, geralmente, ela é pulsátil. Então, o paciente ele sente a dor de cabeça, depois some. Depois sente a dor de cabeça e a dor some. É aquele pulsátil, aquela frequência de vai e volta da dor. E a enxaqueca também tem uma característica parecida com a cefaleia em salvas, né? Ela é latejante, só que ela apresenta intensidade mais forte. Então, a enxaqueca ela tem intensidade mais forte do que a cefaleia em salvas. A cefaleia tensional ela apresenta dor leve como se fosse uma pressão, geralmente sentida em toda a área da testa, ou seja, ela é bilateral, como é o caso do paciente do caso clínico. Então, o paciente do caso clínico ele apresenta uma cefaleia moderada, uma cefaleia que se apresenta em toda a região da cabeça e que não apresenta nenhuma característica da própria enxaqueca. Como o paciente não tem nenhum problema neurológico observado no exame físico, há uma possibilidade muito grande desse paciente ele ter uma cefaleia tensional, tá bom? Cefaleia em salvas, além da própria dor de cabeça, o olho fica vermelho, lacrimejante, o nariz fica congestionado e também apresenta coriza, ou seja, algo muito semelhante ao que o paciente sente quando está gripado também. E a enxaqueca ela pode vir acompanhada de enjoos, vômitos e sensibilidade à luz, né, que é a fotofobia, e também sensibilidade a sons e a movimentos. A gente viu que a dor de cabeça do Gabriel ele não é alterada por movimentos nenhum, como a gente viu no caso clínico, tá bom? Então vamos lá, gente. Vamos entender um pouquinho a fisiopatologia e avaliação da dor, né? A nossa aula de hoje é sobre isso. E aí, para isso, a gente vai utilizar aquele mesmo modelo que utilizamos na aula sobre inflamação, o mapa mental, para a gente construir em tempo real esse mapa mental. A ideia é que a gente possa, cada um dando sua opinião, né? Vocês já entenderam a dinâmica na última aula, cada um vai dando a sua opinião, eu vou anotando aqui e depois disso a gente vai fazer uma discussão a partir do conteúdo que eu busquei, né, nos livros e nos artigos, tá bom? Então, eu dividi aqui o nosso mapa mental em 6 ramos. Na verdade, serão 5, né? O último ramo é para a gente fazer uma conexão com a próxima aula, tá bom? Então, a gente vai falar sobre a definição e aí algumas perguntas foram elaboradas para a gente pensar
na definição de dor. Então, primeiro, o que é analgesia e quais as diferenças entre dor e nocicepção, né? Dor e nocicepção são a mesma coisa, tá? Segundo ponto, o segundo ramo do nosso mapa mental é a percepção da dor. Então, é como são percebidos os estímulos dolorosos, como é que é a captação do estímulo doloroso, quais as diferenças das fibras nociceptoras. Então, esse estímulo doloroso ele vai ser veiculado até o sistema nervoso central. Como é que é feito isso? E quais estímulos são conduzidos por cada fibra? Eu já falei que existe mais uma fibra condutora. O que é que elas fazem? Como é que elas conduzem esses estímulos? Nosso terceiro ramo do mapa mental é a condução da dor. Então, como se classificam as vias da dor? Então, existem vias, a gente vai ver que existem duas vias, né? Uma mão e uma contramão da dor, digamos assim, e como funcionam essas vias. Então, quais são as vias e como elas funcionam. Nosso quarto ramo é a avaliação da dor. Quais os parâmetros para avaliar a dor? O que é que eu uso para avaliar a dor? Será que é importante avaliar a dor? Será que a avaliação da dor ela é importante para que nós possamos ter usar a decisão terapêutica para optar por um analgésico ou outro? E na avaliação da dor também, como avaliar a intensidade da dor. A gente vem falando bastante sobre isso. Dor forte, dor moderada, dor leve. Como é que a gente avalia isso? E qual a importância disso para a decisão terapêutica? E o nosso quinto ramo é sobre a classificação da dor. Como a dor pode ser classificada fisiopatologicamente e como a dor pode ser classificada temporalmente. São dois critérios diferentes, mas os dois são dois critérios bem relevantes. E o último ramo do nosso mapa mental, que a gente não vai colocar no mapa mental, mas ele vai servir de ponte para a nossa próxima aula, é a escala analgésica da OMS. Como os analgésicos eles podem ser usados de acordo com essa escala. Então, a OMS ela criou uma escala analgésica. Como é que nós podemos usar essa escala para a decisão de qual é o melhor analgésico utilizado para cada tipo de dor? Bom, então é assim que nós vamos construir o nosso mapa mental. Então vamos entrar aqui, né, naquele slide onde a gente vai fazer a edição. Então, o primeiro ramo, como eu falei para vocês, é um ramo de definição. O que é analgesia, o que é dor e o que é nocicepção. Quando a gente define esses três elementos, a gente consegue definir o que é dor, qual é os aspectos mais importantes para a definição de dor, tá bom? Eu vou mudar mais uma vez aqui, vou aumentar a letra, né? Vocês disseram que o zoom fica pequeno, vou dar um aumentar, opa, aumentei demais. Tá bom para vocês, gente, esse tamanho de letra? Dá para visualizar aí? Dá só um feedback. Sim, professor. Tá? Tá ótimo. Gente, então vamos lá. Primeira definição de dor. O que é que vocês acham que é dor? Como é que a gente pode definir dor? Digam aí que eu vou escrevendo aqui. Ó. O que é dor? Já vou alterando. O que é que vocês colocariam aqui no mapa mental de dor? Sinal interpretado pelo sistema nervoso central como alerta, perigo. Vou colocar isso aqui, tá, Antônio? E a gente vai começando a definir. Então, sinal interpretado pelo sistema nervoso central como alerta. Alerta ou perigo. Tá bom assim? O que mais, gente? Como é que a gente pode definir dor utilizando outras palavras? Será que é só isso mesmo? Será que a dor, o que a gente percebe na dor, ela é puramente neurológico? Uma das respostas inflamatórias. Vou colocar aqui também, tá? A Liana, né? Resultado, tá assim, resultado da inflamação, tá bom? Melhor? Resultado da inflamação. Que a gente consegue entender melhor. Uma sensação ruim.
Beleza, Felipe. Ó, veja só. Sinal interpretado pelo sistema nervoso central como alerta ou perigo. Tá certo? Então, significa o quê? Se a gente coloca simplesmente que é um sinal interpretado como alerta ou perigo, a gente está muito no campo da sensação. Eu estou com a sensação, mesmo que nada tenha acontecido, lesão nenhuma tenha acontecido, eu estou com a sensação de que existe algum perigo. Tá? Então vejam como às vezes a definição é algo que é interessante a gente debater, até para a gente poder fazer as colocações mais corretas, né? Então, ó, Felipe colocou aqui uma sensação ruim. Tá certo? Então esse sinal interpretado pelo sistema nervoso central como alerta ou perigo, talvez se a gente pudesse colocar, vou colocar aqui embaixo, vou colocar tudo que vocês estão colocando para depois a gente ajeitar, tá bom? Sensação ruim. Certo? É um incômodo, né? Pode ser a sensação ruim, tá, Laisla? Vou deixar só sensação ruim. Júlia disse, a dor está relacionada ao sensorial e o emocional. Júlia, você, ó, pá, na mosca, tá? Eu vou até colocar o que você botou aí, porque eu acho que ele meio que fecha tudo que foi colocado aqui, ó. Está relacionado ao emocional, ao sensorial e ao emocional. Então veja só, a Júlia colocou, é como se fosse para algo que acontece ou que tem potencial de acontecer. Por isso que o Antônio disse que é um sinal interpretado como um alerta ao perigo. Então, isso é algo interessante, né? Que a Alana falou, Alana não, que a Júlia falou, que às vezes a dor ela tem um quê muito do que ela é potencial para mim, o potencial que ela tem de me ferir, o potencial que ela tem de me lesionar. A gente vai ver isso mais adiante, tá bom? Mas eu estou feliz, eu estou satisfeito com as respostas de vocês. Vocês colocaram que é um sinal interpretado pelo sistema nervoso central como alerta ou perigo, é uma sensação ruim, é o resultado da inflamação, está relacionado ao sensorial e ao emocional. Eu acho que essas respostas, vejam só, como é interessante a gente fazer um mapa mental. Essas respostas, isoladamente, elas não estão completas. Mas quando a gente junta todas elas se torna uma resposta muito melhor, uma resposta muito mais completa, tá bom? Colocar o que é que vocês acham que é analgesia? O que é analgesia? Se a gente sabe o que é dor, a gente viu que dor é algo ruim, tem um aspecto emocional, tem um aspecto sensorial, é algo que tem relação com a inflamação. O que seria a analgesia? Amenizar a dor. Pronto, a Júlia está colocando aqui, ó. Analgesia, eu vou colocando, é amenizar a dor. A Liana disse que é um estado de dormência. Vou colocar também, estado de dormência. O que mais poderia ser analgesia, gente? Estímulo de dor quando... Eu acho que você quis dizer quando o estímulo da dor não é percebido, não é isso, Virginia? Vou colocar assim, se não for você me avisa que eu troco, tá? Quando o estímulo da dor não é percebido. Perfeito, tá ótimo. Então, deixa eu perguntar para vocês. Se analgesia é amenizar a dor, se analgesia é estado de dormência e se analgesia é quando o estímulo da dor não é percebido, deixa eu perguntar para vocês. Existe diferença entre analgesia e anestesia? Porque a anestesia faz tudo isso que vocês falaram. Será que existe alguma diferença? É que analgesia é que anestesia não é? Para a gente poder separar o joio do trigo, né? Para a gente poder colocar só a definição de analgesia. O que vocês colocariam aí, gente? Porque tudo que vocês falaram também se enquadraria como anestesia. E anestesia também faz tudo isso. Vamos lá, na analgesia seria amenizador, na anestesia o cérebro não percebe. A anestesia é mais profunda, a atuação dela vai além da inibição da dor.
Olha aí, como a gente está começando a entender um pouco mais. Então, na verdade, quando a gente coloca amenizar a dor, a anestesia também ameniza a dor. Só que talvez a gente, ou o estado de dormência, ou quando o estímulo da dor não é percebido, talvez a gente precise colocar outros aspectos. O que é que o analgésico não faz que o anestésico faz? Anestesia mais profundo, né? O Débora falou. Que é que vocês falaram algumas coisas que são interessantes, mas o que é que o anestésico, o que é que o analgésico não consegue chegar no ponto, né? Vocês falam de profundidade. Como assim profundidade? Vamos ser um pouco mais claro, até para me colocar aqui no mapa mental. E um anestesia seria um bloqueio da sensibilidade da dor por total. Daniela está colocando. Beleza. Então a gente vai colocar aqui, ó, sensibilidade reduzida da dor parcialmente. Tá bom assim, gente? Analgesia poderia ser, então, já que a anestesia seria uma inibição ou amenizar ou diminuir a sensibilidade da dor totalmente, a analgesia poderia ser parcialmente? O que é que vocês acham? Daria para colocar dessa forma? Professor, Oi. a diferença poderia estar associada também em relação ao tempo? Tipo, que a anestesia vai bloquear a sensação da dor por um tempo programado, né, específico. E o analgésico seria, tipo, em situações esporádicas ou não? Virgínia, especificamente isso pode acontecer, até porque se utiliza um anestésico que seja volátil, por exemplo, ele depende da pressão do gás. Então, facilmente você consegue colocar oxigênio e você troca aquele gás por oxigênio e ele rapidamente ele é eliminado. Né? E isso não dá para fazer com analgésico, por exemplo. Mas a maior diferença que eles de fato vão ter é na quantidade, né? Vocês falaram de profundidade e eu entendi o que vocês queriam dizer, mas é importante que a gente entenda o que significa essa profundidade. Né? Quando a gente pensa em vias sensoriais, e vocês falaram aí no começo, né? Lá na dor, vocês colocaram que é relacionado ao sensorial e ao emocional. Ou seja, se o analgésico e o anestésico agem em vias da dor, ela age no sensorial. Só que sensorial não tem só dor. E aí vocês falaram coisas mais interessantes, né? Que no anestésico, no analgésico, talvez a coisa fosse tão profunda, né? No anestésico fosse tão profunda que você não sentiria dor absolutamente nenhuma, era total. E no analgésico, não, você talvez sentisse algumas sensações. E aí, traduzindo isso, é que o analgésico você consegue inibir apenas a via sensorial da dor. E no anestésico, outras vias são inibidas também. Por isso que eu coloquei aqui, ó, sensibilidade reduzida à dor parcialmente. Eu vou completar aqui, outras vias sensoriais não são inibidas, tá? A gente vai daqui a pouco ver as definições para que a gente possa entender melhor essas questões, tá bom? Daniela ainda está colocando o seguinte, porque a anestesia tem uma quantidade por ano que deve ser usada. Tem essa diferença também, tá, Dani? Mas não é o aspecto funcional dela, né? No aspecto como é que ela funciona na inibição da dor. Então, vou deixar essas definições porque eu acho que isso já dá para a gente entender a definição e vai ficar com vocês um mapa mental para vocês poderem entender o que vocês escreveram. E nocicepção, gente? Nocicepção é um pouco mais fácil, né? O que é nocicepção? Nocicepção é a mesma coisa que dor, vocês acham? Tem a ver com transmissão e interpretação da dor. Na música, Júlia, vou colocar exatamente como você colocou aí, porque já é a resposta correta. Transmissão e interpretação da dor. Excelente. A gente já pode voltar para lá, né? Para a gente poder entender. Ó, estava aqui nesse slide, né, que eu tinha cortado para lá para o outro. Então, quando a gente olha, até clicar nesse primeiro aqui, esse primeiro é a definição de dor. Olha o que é que diz a definição da dor de acordo com o Instituto para a Dor, né? O Instituto Americano para a Dor. Diz o seguinte, que ela é uma experiência.
tá certo? E vejam que quando foi definida a dor, teve todo o cuidado de dizer que é uma experiência. E quando a gente diz que uma experiência, é muito importante que qualquer profissional da saúde entenda perfeitamente essa definição. Quando a gente diz que é uma experiência, significa que cada indivíduo ela vai ter a sua. A dor que eu sinto, e aí é impossível não buscar alguns relatos, né, que a gente escuta ou que a gente mesmo às vezes diz, o homem é muito fraco para dor, o homem sente dor muito facilmente, a mulher é muito mais forte para dor. Não sei se existem diferenças de gênero com relação a isso, mas existem diferenças entre pessoas com relação a isso. Tem pessoas que suportam a dor com muito mais facilidade do que outras, mesmo tendo o mesmo grau de lesão. Mesmo tendo o mesmo grau de lesão, algumas pessoas conseguem ter uma resistência maior e outras menor. Por quê? Porque é uma experiência. Então essa experiência não depende só da lesão, depende da interpretação, como vocês falaram, depende também de tudo que aquele paciente já passou. Então aquela memória afetiva com relação àquela experiência, ela em conjunto, ela é traduzida como dor. Uma experiência sensorial, como vocês falaram, e uma experiência emocional. Então a gente não tem só uma via interpretativa da dor, a gente tem sistema límbico também. Ela depende do sistema límbico. E a gente vai ver nessa semana, a gente está falando de dor essa semana, a gente vai ver, por exemplo, que existem algumas doenças, como fibromialgia, por exemplo, que tem muitas alterações no sistema límbico, inclusive com um processo depressivo também, que leva a sensibilidade maior à dor. Tá? Então, uma experiência sensitiva, emocional, desagradável, associada ou semelhante àquela associada a uma lesão tecidual real ou potencial. Vocês falaram isso aqui no chat. É uma sensação ruim. E essa sensação ruim não necessariamente é uma sensação real. Tem lesão? É claro que se tiver lesão, a gente vai sentir dor. Alguns vão sentir uma dor maior, outros vão sentir uma dor menor. Mas se tiver lesão, vai sentir dor. Mas o potencial... Não sei se vocês já tiveram essa sensação, mas se vocês tiverem, por exemplo, uma lesão, um machucado ou qualquer coisa do tipo, ou uma cicatriz, e se alguém ameaça tocar naquele lugar que está muito dolorido, o que acontece com a gente? A gente sente dor. Mesmo que alguém não esteja tocando, mesmo que ninguém esteja agredindo, mas a gente sente dor. Por quê? É o potencial quem produz aquele estímulo emocional, aquelas interpretações emocionais que fazem com que a gente tenha uma sensação maior de dor, tá bom? Trouxe essa imagem aqui só para a gente ter uma ideia, né? Só para a gente poder, né, refletir sobre esse assunto. A gente está vendo uma pessoa, essa pessoa ela está sentindo dor, né, claramente, né, as feições dela, né, a gente vê no rosto dela que ela está sentindo dor. Provavelmente ela está sentindo muita dor. Essa dor ela pode ser uma dor porque ela teve uma lesão, porque ela teve algum problema no tecido dela, mas pode ser também uma dor causada de cunho emocional. Então vejam como essa questão da dor ela é muito difícil da gente conseguir dizer como uma equação matemática. Então existem muitos elementos que contribuem para a dor. E é importante a gente saber isso porque, às vezes, os analgésicos, que a gente vai falar nas próximas aulas, eles são ineficazes. É muito mais difícil tratar de dor, simplesmente dor, do que tratar de inflamação, como a gente viu nas aulas passadas. Que a gente sabe que o processo inflamatório ele vai ser debelado por um anti-inflamatório. Se a dor não for de origem inflamatória e existe muita dor que não tem inflamação, talvez o analgésico não seja eficaz. E a gente precisa entender isso, tá bom? Então, se a gente já sabe o que é dor, vamos para a analgesia, né? Vocês colocaram no mapa mental, mas para a gente poder fechar essa questão, é a abolição da sensibilidade à dor. Abolir é acabar. Alguns analgésicos, a gente vai ver em outras aulas essa semana, eles são tão fortes que eu coloquei o título Cortando o Fio da Dor.
Então, tem analgésicos que de fato eles vão impedir que a dor seja propagada. Ou seja, ele vai abolir a sensibilidade à dor. Só que o que diferencia os anestésicos dos analgésicos é que os analgésicos eles não suprimem outras propriedades sensoriais, como tato e calor e nem perda de consciência. Quem faz isso são os anestésicos locais e anestésicos gerais, tá bom? Os analgésicos reduzem apenas a sensibilidade à dor, alguns bloqueiam a sensibilidade à dor, mas eles preservam as outras propriedades sensitivas. Ok, gente? Tá claro isso aí? E a nocicepção, como eu já havia falado, vocês também explicaram muito bem, é um processo neural. Então vejam que existe um processo neural, existe um processo que é uma interpretação, mais um aspecto emocional, que juntos eles produzem, juntos eles geram um produto chamado dor. A sensibilidade que o paciente tem à dor vai depender desse processo nociceptivo, da veiculação neural do impulso nervoso, mas depende também da experiência passada, depende também do cunho emocional que o paciente tem. É um processo neural pelo qual o estímulo térmico, mecânico ou químico, ele é detectado e ele é codificado. Ou melhor, ele é decodificado, né? Ele é interpretado. Então, é a veiculação e a interpretação desse estímulo químico. Ok? Voltar para o nosso mapa mental. Alguma dúvida, pessoal? Alguma questão? Vou olhar aqui o chat. Se tiverem alguma questão, alguma dúvida, quiserem falar alguma coisa, pode me interromper, tá? A qualquer momento. Vamos para o nosso segundo ramo, gente. Segundo ramo é recepção da dor. Aliás, percepção da dor. Então, na percepção da dor, a gente tem alguns aspectos também. Vou mudar aqui a tela. Vamos para a percepção da dor. E na percepção da dor, a gente tem algumas perguntas aqui. Primeiro, como é que a dor como são percebidos os estímulos dolorosos? O que vocês poderiam me dizer, gente? Me coloquem aí no chat ou abram o microfone, que eu vou colocando aqui no mapa mental. Como são percebidos os estímulos dolorosos? Nociceptores. Você poderia me dizer quais são eles, Virginia? Quais são os nociceptores? Ou só existe um nociceptor e ele conduz todos os tipos de estímulos? Se for térmico, se for mecânico. Então, vou botar o seguinte, ó. Termoceptores, tá bom? Para facilitar. Mecanoceptores. E etc, tá bom? Então, a depender do estímulo doloroso, esse estímulo ele vai ser interpretado por um receptor diferente. Ele vai ser conduzido pela mesma fibra. Ou não, a gente vai ver que existem fibras diferentes que vão conduzir estímulos diferentes, mas eles vão ser interpretados por receptores diferentes e esse receptor ele vai estimular a fibra nervosa a conduzir a dor. Tá bom? Vou deixar assim por enquanto, para a gente poder ir montando esse mapa mental. Então, estímulos, a gente vai para essa próxima pergunta aqui. Diferenças entre as fibras nociceptoras. Então, se a gente tem diferenças entre receptores, será que a gente tem diferenças entre as fibras nociceptoras? Lembrando que a gente está falando de quê? Percepção da dor. E a percepção da dor depende do quê? Da recepção desse estímulo e da condução desse estímulo. E a condução desse estímulo vai depender de fibras nociceptoras. Será que elas são diferentes? Diferenças elas têm, gente. As fibras nociceptoras elas se diferenciam pelo quê? Bainha de mielina. O que mais? Diferenciam as fibras nociceptoras, além de bainha de mielina. Diâmetro. Vocês conhecem algumas das fibras nociceptoras? Fibra C. A fibra C, Virginia,
ela tem características, essas que vocês falaram, de bainha, mielina e diâmetro. Será que você poderia juntar essas duas características para dizer como é a fibra C? É que a gente poderia dizer, fibra C é uma fibra que são amielínicos e pequeno diâmetro. Ok. Amielínica, pequeno diâmetro. Além da fibra C, será que tem algum outro tipo de fibra que conduz à dor também? Fibra delta. Ok, Eliana. A fibra delta, que características ela tem? Poderia dizer. A Júlia também é a fibra A delta, né? Na verdade, esse é o nome dela, né? A delta. Vou colocar assim para a gente poder escrever da forma correta, tá certo? Ela é mielinizada. E o diâmetro dela? Será que é grande? Será que é pequeno? Será que é médio? É grande, né? Beleza. Ok, estamos chegando aqui num denominador comum, tá certo? Vou afastar aqui para a gente organizar. E quanto aos estímulos conduzidos por cada fibra? A dor, ela é conduzida por todas as fibras, pela fibra C, pela fibra delta? Será que a fibra A delta, ela conduz outros tipos de estímulos? Será que além da dor é conduzido outros, né? Que a gente viu que existem outros. Essas fibras, elas são fibras sensoriais. Elas não conduzem só dor. Dor é uma das possibilidades. Mas será que essas fibras têm diferenças no funcionamento delas? Será que os estímulos são diferentemente veiculados por cada uma delas, né? Depende do estímulo, né? Beleza, então vamos lá. O que é capaz de ser conduzido, por exemplo, pela fibra C? Virginia, a fibra C, ela conduz dor? Se o paciente tiver uma pancada, por exemplo, essa pancada, a dor produzida por essa pancada, ela vai ser conduzida pela fibra C? É possível isso? Sim, né? Então, vou botar aqui, ó, fibra C. Ok. E se o paciente ou qualquer pessoa não tiver uma pancada, ela tiver, por exemplo, apertando a mão de uma pessoa. Apertando a mão de uma pessoa, dificilmente, apesar da gente estar apertando tão pouco as mãos das pessoas, né? Mas dificilmente ela vai conduzir dor. Né? Se a pessoa não apertar com muita força, ela não vai conduzir dor. Ela vai conduzir uma sensação mais de tato. Será que o tato é conduzido pela fibra C? Ou será que o tato é conduzido por outras fibras, por exemplo? Né? Então, o que eu estou querendo fazer é buscar em vocês informações de condução de tipo de estímulo, para a gente poder entender se o analgésico ele bloquear uma determinada fibra, ele não vai bloquear só a dor, ele vai bloquear também outros estímulos, certo? Porque ela é mais, acho que é pela A delta. Perfeito, perfeito. Vamos lá. Júlia diz o seguinte, que a fibra A delta. Opa, desculpa, gente. Eu estou colocando. Vamos lá, esse aqui é o seguinte. Voltar aqui, tá, gente? Dor, né? Foi o que vocês disseram. E a fibra A delta, estímulos táteis. Ótimo. Ok, gente? Então a gente vai começar a entender um pouquinho como é que essa dor ela é percebida a partir do tipo de fibra nervosa. Tá bom? Deixa eu voltar aqui mais uma vez aqui para o nosso slide e a gente clica aqui em percepção da dor. Tá bom? E a gente vai entender o seguinte. A gente está vendo aqui uma fibra nervosa periférica. Como é que a gente sabe que essa fibra aqui, esse neurônio é neurônio periférico? Tem um recorte aqui mostrando onde é esse determinado momento da figura, tá certo? Então, esse ponto aqui, ó, é a parte final da fibra nervosa que está sendo mostrada aqui na figura. Então, essa parte aqui está mostrando que é uma fibra periférica, e essa fibra periférica ela é composta por vários nociceptores diferentes. Nociceptores que se ligam, que são estimulados por estímulos químicos. Que estímulos químicos são esses? Pode ser um ácido, por exemplo, mas pode ser as prostaglandinas lá do processo inflamatório. Prostaglandinas não são moléculas químicas que interagem com os receptores? Então, aquelas prostaglandinas,
elas podem, de certa forma, a prostaglandina PGE2, por exemplo, ela pode se ligar num receptor que vai veicular um estímulo químico, e esse receptor tem vários tipos, né? A gente pode ver aqui, e esse estímulo ele vai ser veiculado aqui pela fibra nervosa, tá bom? Tem estímulos mecânicos também que vão estimular os mecanoreceptores, que são canais iônicos, e temos também os estímulos térmicos. Um frio muito forte ele pode provocar dor. Pega no gelo, a gente sente dor. No calor, né, uma panela quente, o fogo, também vai provocar dor, e a gente tem os receptores, os termoceptores. Independentemente, a gente vai ver mais adiante que dependendo do estímulo, esses receptores eles vão estar acoplados em fibras diferentes. Mas independentemente de qual estímulo, ele é doloroso, ele vai causar o quê? Um influxo de sódio e de cálcio. A gente já aprendeu isso em fisiologia. Produzir um influxo de sódio e de cálcio, essa membrana vai se despolarizar. Quando alcança o limiar, né, de despolarização, esse potencial de ação gerado ele é veiculado. E ele é veiculado para onde? A gente está na periferia. Então vamos subir um pouco mais aqui nessa imagem. A gente estava aqui na periferia, agora a gente está vendo aqui a fibra nervosa como um todo. Então o estímulo periférico aconteceu aqui. Esse estímulo ele gerou um potencial de ação. Esse potencial de ação ele vai sendo conduzido pela fibra nervosa da dor. Mas vejam que a fibra nervosa da dor, ela passa, anatomicamente falando, ela passa por diversas partes do sistema nervoso central. Ela passa por dentro da medula espinhal, ela passa por dentro do tronco encefálico, ela entra aqui pelo tálamo e ela chega até o córtex cerebral, onde ele vai jogar tudo aquilo, todo o impulso nervoso que foi coletado lá na periferia, no centro da dor, que tem conexão com o sistema límbico também, e que o paciente ele vai juntar tudo aquilo que é nociceptivo com aquilo que é emocional também. Então, o resultado da dor para esse paciente, para esse ser humano, é o resultado de todas as conduções nociceptivas e também resultado dos aspectos das experiências emocionais que esse paciente tem. Bom? Mas vejam aqui nessa imagem, gente, que a gente pode tirar outras informações importantes também. Ó. Nós temos a condução da dor sendo levada, ó, uma setinha para cima. Essa via, como o próprio nome diz, é uma via ascendente. É uma via condutora da dor. E a gente tem uma outra via aqui, olha, uma setinha para baixo, que é uma via descendente. Guardem por enquanto essa informação que a gente vai utilizar mais à frente. Existe uma via ascendente e existe uma via descendente da dor, que as duas elas interagem para modular a sensação de dor, certo? Então vamos para outro slide aqui, vamos para outra parte da imagem. Ó, aqui mais uma vez a gente está mostrando, houve uma injúria periférica, né, uma lesão periférica, o impulso nervoso foi gerado, a fibra nervosa aqui conduzindo a dor, entrou aqui na medula espinhal, entrou aqui no tronco encefálico, seguiu aqui pelo tálamo até chegar ao córtex cerebral, e o que a gente viu há pouco tempo, exatamente o que a gente viu há pouco tempo é exatamente o que está aqui nessa imagem. A gente está vendo aqui, ó, uma via ascendente, essa vermelhinha, a via descendente, essa azulzinha aqui, a gente vai ver mais à frente qual o papel delas duas e como é que elas interagem. Mas nessa imagem aqui tem uma informação além do que a gente já falou. É os tipos de fibras, ó, que vocês falaram. A gente tem a fibra C, que é uma fibra bem delgada. A gente tem uma fibra, e ela não é mielinizada. A gente tem uma fibra A-beta, que é uma fibra bem grossa, que é uma fibra que é mielinizada. E a gente tem uma fibra de calibre intermediário e que também é mielinizada. E o que é que o diâmetro e a bainha de mielina têm relação com a funcionalidade da fibra? A gente vai ver aqui nessa tabelinha, tá bom? Ó, nessa tabelinha a gente pode ver o seguinte: a fibra A-beta é aquela fibra que tem o quê? Ela é mielinizada, como o próprio nome diz, e ela tem um calibre, ó, de 3 a 6 micrômetros. Quando a gente compara com a delta, que também é mielinizada, mas tem um calibre bem menor, 1 a 4 micrômetros.
tá certo? Então a gente pode ver que uma das diferenças entre as fibras é o calibre. Quanto mais grosso é o calibre da fibra quanto mais grosso é o calibre da fibra nervosa, a gente pode ver que a velocidade de condução é maior. As duas são mielinizadas, mas aquela mais calibrosa, ela conduz mais rapidamente o impulso nervoso, 15 a 35 metros por segundo. A menor, a delta, 1 a 4 micrômetros, conduz de 5 a 25 metros por segundo. Então, ela é mais lenta. Então, ser mielinizada faz com que a fibra seja mais rápida. Mas se ela é mais grossa, se ela é mais calibrosa, ela é ainda mais rápida. Tá bom? E aí, quando a gente olha para as funções, a função da A delta, né, que a gente acabou de ver, ela tem uma relação aqui motora, proprioceptiva, o tônus muscular. Então, não é muito condução da dor. Tá? Então, ela não tem muita relação com a condução da dor. A condução da dor, ela é melhor com as fibras mais lentas. Então, por exemplo, a fibra A delta, ela conduz a dor, a sensação de temperatura e a sensibilidade tátil também. Então, não conduz só dor. Então, essa fibra A delta, por exemplo, ela não é especialista em dor. Conduz também outros aspectos sensoriais, mas ela conduz a dor, tá bom? A fibra C tem aquela simpática, que não vai nos interessar agora, ela não tem função de conduzir os estímulos dolorosos. Tem a fibra C da raiz dorsal, que ela não é mielinizada, como a gente viu, e a gente pode ver aqui que o diâmetro dela é muito pequeno, né? 0,4 a 1,2 micrômetros, tá certo? E ela conduz ela tem uma velocidade de condução também bastante lenta, de 0,1 a 2 metros por segundo. Ela conduz a dor, a temperatura e também a sensibilidade tátil, assim como a fibra delta. Tá certo, gente? E aí a gente pode agora associar essa funcionalidade com o tipo de receptor que a gente viu há pouco tempo e também com o tipo de fibra, tá certo? E aí, quando a gente olha para aqui, para a sensibilidade da dor, a depender do tipo de fibra, a gente pode ver que a fibra A-beta, ela vai veicular estímulos mecânicos não nocivos. A fibra beta, ela é muito rápida. A fibra beta conduz muito rapidamente o impulso nervoso. Então, você imagine se o paciente sofreu uma lesão, está conduzindo o impulso nervoso da dor e conduz isso muito rapidamente, e conduz novamente, e conduz novamente, e conduz novamente. Então, isso poderia causar um colapso no funcionamento da veiculação da dor. Então, por essa razão, mesmo a dor sendo um sinal de alerta, de perigo, como vocês falaram, a necessidade de condução, já é muito rápida a condução, mas a necessidade de condução ela precisa ser mais lenta para que isso proporcione, né, de certa forma, um equilíbrio para o nosso organismo. Então, quem conduz a dor é a fibra A delta, que conduz estímulo mecânico, ou seja, a fibra A delta tem mecanoceptores, e a fibra C, que é a fibra mais lenta, conduz estímulos, aqui é térmicos, tá, gente? Térmicos e químicos nocivos. Então, existe uma certa especialização com relação ao tipo de fibra. Ok, pessoal, dúvidas por enquanto? Percepção da dor, tá claro para vocês? Vamos lá, Reno está dizendo aqui, histamina aumenta a sensibilidade à dor? Sim, Reno, histamina aumenta a sensibilidade à dor. E aumenta a sensibilidade à dor porque histamina, ele é um neurotransmissor estimulatório, certo? Tem no nervo central, ele é estimulatório. Próximo ramo, condução da dor. Como se classificam as vias da dor e como funcionam as vias da dor. E aí a gente volta aqui para o nosso mapa mental. Como é que vocês classificam, gente, as vias da dor? A gente viu que existem fibras, né? Eu já falei um pouquinho, né? Acho que a gente pode até já adiantar isso aí. Mas a gente falou que existem fibras diferentes e essas fibras diferentes, elas existem em uma via chamada de via ascendente. Eu vou até colocar aqui porque eu mesmo já falei isso, né? E via descendente, certo? Então, a via ascendente e a via descendente. O que a gente não sabe e o que eu gostaria que vocês explicassem aí no chat, vamos colocar aqui, é como é que funcionam essas vias. Como é que funciona a via ascendente, como é que funciona a via descendente, para que elas servem, por que elas estão ali, o que elas fazem de fato.
expliquem aí, via ascendente e aquela via descendente. Qual o papel delas na prática? A descendente inibe. Então vamos lá. Descendente, ela pode ser dita que é inibitória, é isso, Reno? E ascendente, e essa daí seria descendente. E ascendente seria sua versão estimulatória ou as duas seriam inibitórias? A ascendente também seria inibitória. Condução da dor. Entender isso aqui como é que funciona. De cara a gente já está vendo aqui, né? Ó, via ascendente da dor estimulatória, né? A gente já está vendo no próprio desenho, né? Mesmo que reduzido o tamanho, mas via ascendente da dor estimulatória, a via descendente da dor ela é inibitória. Há necessidade de ter uma via inibitória da dor, gente? Por que as vias da dor não são todas estimulatórias? Afinal de contas, a ideia é o quê? É produzir um estímulo nervoso, propagar a mensagem química da dor e levar essa mensagem até o sistema nervoso central. Por que existe uma via, que é essa inibitória, essa via descendente, que ela é inibitória? Por que existe isso? Qual o papel disso? Qual a razão de se existir? Ocorreria uma hiperalgesia. Perfeito, Reno, é isso mesmo. Você imagine que se a gente topasse, nosso dedo ficou doendo com essa topada, e a gente nunca mais parasse de sentir dor. Seria uma catástrofe, né? Nossos recursos fisiológicos seriam todos destinados para aquele belo dia em que a gente levou uma topada. Então, isso seria muito desgastante. Para isso não acontecer, a dor ela é modulada. A dor ela funciona como um alerta. Sofreu uma lesão, há necessidade de reparação, há necessidade de uma providência. Estou avisando onde ela é localizada, mas em alguns minutos, ou no máximo em algumas horas, esse alerta vai acabar. Porque senão todos os recursos fisiológicos vão ser destinados só para isso. Então, a via inibitória é aquela via que vai fazer com que haja modulação da dor. Vai ter um momento que o organismo vai dizer, basta. Já foi avisado que existe dor. A partir de agora, a dor ela vai ser sublocalizada, vai ser enviada para o sistema nervoso central. Tá certo? É exatamente isso que o Reno falou. Então, a gente vai olhar aqui um pouquinho nos detalhes agora. Via ascendente da dor. Vamos lá, Maria Brito está perguntando, isso quer dizer que qualquer dor deixa de existir por si só? Maria Brito, a dor aguda, sim. Diferente da dor crônica. E a gente vai ver na aula de quarta-feira a gente vai diferenciar dor aguda e dor crônica. Né? Aguda a gente vai tratar a dor leve e a dor moderada. Né? E na quinta-feira a gente vai falar da dor aguda forte, né? Que é a dor oncológica. Mas a gente vai falar da dor aguda e da dor crônica na quarta-feira. A gente vai ver que na dor crônica, o organismo, de tanto ele sentir dor, de tanto ele ser estimulado, ele cria vias alternativas. Para desafogar o uso daquelas vias condutoras da dor, ele cria vias alternativas que se especializam, que são criadas, né, uma neurogênese, que é criada só para a transmissão da dor. Então vejam que absurdo, né? Então é produzida via só para conduzir a dor, para liberar o funcionamento das vias normais condutoras nociceptivas. Bom? Mas se for uma dor aguda, por si só ela vai parar. Se for uma dor crônica, não. A dor crônica ela vai permanecer por muitos e muitos anos, às vezes, continuamente. Certo? Gente, vamos entender um pouquinho sobre a via ascendente da dor? Na via ascendente nós temos aqui, terminação central, aqui nós já temos uma parte mais central. O corte da figura não é mais na periferia, o corte da figura é aqui na medula. Então nós temos uma terminação central do neurônio sensorial primário. Então nós temos um neurônio pré-sináptico, um neurônio pós-sináptico, e como essa via é uma via estimulatória, a gente já falou sobre ela, a gente já disse que ela é estimulatória. Como ela é uma via estimulatória, ela vai produzir um neurotransmissor que seja estimulatório. E esse neurotransmissor é o glutamato. E como é que esse glutamato aqui, que está dentro da vesícula sináptica, ele é liberado? Quando o cálcio entra, essa via não foi estimulada lá na periferia,
não está vendo o impulso nervoso propagando? Então, esse impulso nervoso, ele abre os canais de cálcio, que é dependente de voltagem. Esse cálcio entra e é ele quem vai fazer com que haja essa fusão da vesícula sináptica com a membrana plasmática do neurônio. Quando se funde, isso aqui é tudo membrana fosfolipídica. Quando essas membranas se fundem, há a liberação do neurotransmissor. E esse neurotransmissor, por ser estimulatório, ele vai propagar essa mensagem do impulso nervoso para o neurônio seguinte. Como é que ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso através de receptores. Receptores ionotróficos, é o caso do AMPA, que faz com que haja entrada de sódio, o NMDA, que haja entrada de sódio e de cálcio, e também receptores metabotróficos, que há a produção de segundo mensageiro. Independentemente de qual receptor o glutamato vai estimular, ele vai produzir uma despolarização pós-sináptica que vai fazer com que entre sódio e gere um próximo potencial de ação. Esse neurônio está aqui, o potencial vai para aqui, depois vai para aqui, depois vai para aqui, até chegar no córtex do sistema nervoso central, até chegar no córtex cerebral, tá bom? Então a via estimulatória vai fazer isso, vai empurrar o impulso nervoso para frente. Ela é ascendente, então ela vai estimular, ela vai fazer com que esse impulso nervoso ele seja propagado, tá bom? Bem, e a via descendente? A via descendente é uma via moduladora. A via descendente é uma via inibitória. Então, o que a gente está vendo aqui, é a via ascendente, certo? E a via descendente ela está meio que invisível aqui, ela é meio que um fantasma aqui, a gente não está vendo ela. Mas o que a gente está vendo são os neurotransmissores que são produzidos por ela. Que neurotransmissores são produzidos pela via descendente? A gente tem aqui, norepinefrina, a gente tem o GABA, a gente tem as endorfinas. Por isso, a gente vai ver na aula de quarta-feira, por isso que a gente utiliza antidepressivo para diminuir a dor em alguns casos. Por quê? Porque o antidepressivo ele vai aumentar os níveis de norepinefrina e essa norepinefrina vai agir no receptor pré-sináptico alfa-2 e esse receptor pré-sináptico alfa-2 ele vai fechar os canais de cálcio. Se o cálcio não entra, mesmo tendo glutamato, esse glutamato não é liberado. Ele meio que freia a possibilidade do impulso nervoso abrir os canais de cálcio que são dependentes de voltagem. Tá bom? O GABA faz a mesma coisa. O GABA se liga em receptores GABA-B que fecham os canais de cálcio. E os receptores Mi, a gente vai falar sobre opioides. Opioides agem aqui. Receptores Mi das endorfinas também bloqueiam os canais de cálcio na via ascendente. Então ele freia a propagação desse impulso nervoso ascendente. Isso pré-sinapticamente. Pós-sinapticamente ele também age. Então ele está meio que cortando o fio da condução da dor. E quando esses neurotransmissores agem pós-sinapticamente, ele meio que está congelando essa fibra nervosa na condução da dor. Então, ele não está cortando, porque o impulso nervoso ele passa, mas ele está dificultando a propagação desse impulso nervoso. Então, nós temos aqui alfa-2, nós temos o GABA-B, nós temos o Mi, exatamente como nós temos pré-sinapticamente, mas aqui o que eles fazem? Eles aumentam a saída do potássio. Dentro de um neurônio, a gente tem muito potássio. Quando esse potássio sai, essa célula fica o quê? Hiperpolarizada. Ela fica mais resistente à despolarização. Mesmo que o neurotransmissor o glutamato se ligue, essa célula vai precisar de uma potência maior desse impulso nervoso para poder se despolarizar. E aí essa hiperpolarização dificulta a entrada de sódio e diminui o potencial da geração de um potencial de ação. Ok, gente. Tá claro isso aí, pessoal? Podemos seguir em frente. Condução da dor foi nosso terceiro ramo do mapa mental. E aí, você está gostando da aula até aqui? Então não se esqueça de assinar o canal, de marcar as notificações para ser avisado de novos vídeos que vão aparecer também mais adiante.
Tudo ok? Obrigado, Eliana, pelo feedback. Ó, nosso quarto ramo, né, do nosso mapa mental se refere à avaliação da dor. Como é que a dor é avaliada? Só dá para a gente tratar, e a gente já está terminando meio que essa parte da fisiopatologia para entrar num aspecto mais clínico. A gente só consegue tratar a dor quando a gente consegue avaliar alguns aspectos da dor, tá bom? E aí, quando a gente vai avaliar a dor, vou voltar aqui para o nosso mapa mental, né? O mapa mental editável, a gente precisa levar em consideração alguns aspectos. Ó, primeiro, para a avaliação da dor, quais são os parâmetros que a gente utiliza? O que é importante para avaliar a dor a gente saber? A gente já viu um dos parâmetros, eu vou até colocar aqui. Intensidade da dor. Saber que a dor é forte, saber que a dor é fraca, saber que a dor é moderada é importante porque a gente vai escolher o analgésico que seja adequado para aquele tipo de dor. Não adianta utilizar um paracetamol para uma pessoa que está com a dor relacionada a um câncer, porque aquela dor não vai passar. Eu preciso escolher um analgésico adequado. A intensidade da dor é um parâmetro importante para me avaliar, para saber se esse paciente vai ser melhor tratado com isso ou com aquilo. Mas além de intensidade da dor, o que vocês colocariam, gente, como parâmetro importante para a gente dizer, para a gente classificar a dor, para a gente dizer determinados tipos, como é que essa dor se comporta e que isso vai fazer diferença na hora da gente avaliar essa dor. Duração, origem, vamos lá, origem, duração, perfeito. O local, Júlia falou local, Reni falou duração, a Liana falou origem, perfeito, exatamente isso, gente. Então é importante a gente ter alguns aspectos relacionados às características da dor. A gente viu lá no caso clínico. No caso clínico, disse, é uma dor que é de intensidade moderada, é uma dor que já faz 4 horas que ele vem sentindo. Então, tudo isso aí, né, que do nosso caso clínico, é importante para a gente poder saber como é que essa dor vai ser tratada, tá certo? É uma dor que é dor na cabeça. Então, se é uma dor, uma cefaleia, e esse analgésico não consegue atravessar a barreira hematoencefálica, não adianta eu utilizar esse analgésico. Ele não vai reduzir a dor, tá? Então, são aspectos importantes, tá bom? Aqui nós temos também, para completar o mapa mental da avaliação da dor, como é que essa dor é avaliada. Aliás, como é que é avaliada a intensidade da dor. A gente fala de intensidade, a dor é forte, a dor é moderada, a dor é leve. Como é que a gente avalia isso, gente? Como é que a gente consegue saber se uma dor é forte para mim e a dor não é tão forte assim para determinada pessoa, já que eu disse que a dor é uma coisa individual, né? Depende da experiência, depende de aspectos emocionais. Como é que eu consigo avaliar? Como é que é feita a avaliação da intensidade especificamente, né? Que é um aspecto importante. Escala de comparação. Olha aí. Vou botar aqui, viu, Reno? Escala comparativa. Júlia disse, essa parte eu não entendo bem, às vezes pedem para dar uma nota de 1 a 10. Na escala comparativa eu vou botar aqui, nota de 1 a 10 para que a gente possa lembrar da informação que vocês disseram. Vocês foram cirúrgicos, foram perfeitos. É isso mesmo. Existe uma escala, a gente vai ver daqui a pouquinho como é que é essa escala, mas existe uma escala que a gente pergunta para o paciente. Se é uma questão individual, a gente tem que perguntar, olha, essa escala aqui, onde é que entra a sua dor? Né? E aí tem outros aspectos que a gente precisa avaliar. Deixa eu voltar aqui para o nosso mapa mental, que a gente vai clicar aqui no link para poder ir para frente. Ó. A avaliação da dor. A gente avalia a localização dela. Por que é importante avaliar a localização? Tem informação aqui embaixo. Ó. Pode sugerir os sistemas envolvidos. Se o paciente tem uma dor no tórax, ele pode ter algum problema dos órgãos aqui envolvidos no tórax. Se ele tem uma dor no abdômen, ele pode ter talvez uma diarreia, né? Alguma coisa relacionada a isso. Se ele tem uma dor nas costas, pode ser algum problema de coluna. Se ele tem alguma dor irradiada, ele pode ter algum problema cardíaco. Se ele tem algum problema renal, ele tem uma localização também próximo dos rins. Então, a localização, muitas vezes, vai dar as pistas do que é que pode estar errado. Tá bom? A localização é super importante. O Júlio está dizendo aqui.
é que não importa se para outras pessoas não dói tanto, a parte individual difere em intensidade para uma mesma dor. É isso mesmo, Júlia. A parte individual é super importante. Por isso que não dá para a gente quantificar a dor se não for dessa forma subjetiva, perguntando para o paciente. Outro ponto da avaliação é a intensidade, né? E a intensidade ela pode sugerir uma gravidade. Uma dor bem leve, ela deixa muito claro que talvez não seja tão grave. Mas se a dor for muito intensa, a ponto do paciente gritar, a ponto do paciente chorar, é possível que seja de uma gravidade maior. Aqui a gente tem também um outro parâmetro de avaliação, que é o tipo de dor. A gente vai ver daqui a pouquinho os tipos de dores. Mas o tipo de dor vai permitir inferir potenciais mecanismos fisiopatológicos. Deixa eu só dar um exemplo para vocês. Se o paciente tem uma dor que é tipicamente inflamatória, um anti-inflamatório muitas vezes vai resolver. Se o paciente tem uma dor neuropática, você não resolve com anti-inflamatório. Paciente que tem, por exemplo, a neuropatia diabética, formação de elementos de glicação avançada que vão agredir, vão causar alguma lesão neurológica, o paciente não resolve isso com analgésicos comuns. Ele precisa de fármacos que ajam na dor neuropática. Bom, tempo de início permite avaliar as características clínicas e fisiopatológicas. Faz 4 horas que eu venho sentindo dor. Faz meia hora que eu venho sentindo dor. Então, as características fisiopatológicas, uma dor inflamatória provavelmente vai ter um tempo de duração menor do que uma dor neuropática, por exemplo. E radiação permite inferir características fisiopatológicas da dor também. A dor começou aqui no tórax, mas eu estou sentindo aqui nas costas. Ou a dor começou na parte inferior do abdômen. Eu estou sentindo ela irradiada para o tórax. Então, a gente tem o processo de irradiação, é o processo na qual as fibras sensoriais daquela região de origem da dor, ela está veiculando a dor para uma outra região. E importantíssimo, tá, gente? Vocês não falaram, mas é importantíssimo esse último aspecto aí. Situações que aumentam ou aliviem a dor. No nosso caso clínico, a gente tem algumas situações. O paciente começou a sentir mais dor, ele sente mais dor à noite, ele sente mais dor quando o semestre começa, então tem um aspecto emocional importante ali, um estresse envolvido, e isso talvez seja o gatilho que vai estar desencadeando a dor. Então permite definir aí qual seria a causa dessa dor, a causalidade. E aí a gente trazendo para o nosso caso clínico propriamente dito, esses aspectos de avaliação, a localização é cefaleia. Se essa cefaleia, a gente não sabe, né? Mas se essa cefaleia ela for primária, é um problema do sistema nervoso central. Ou seja, cefaleia primária é alguma lesão, algum problema localizado no sistema nervoso central. Mas se essa cefaleia ela pode ser secundária, pode não ser exatamente um problema do sistema nervoso central, pode ser, por exemplo, algum problema otorrinolaringológico. Pode ser uma sinusite, por exemplo. Sinusite causa cefaleia. Pode ser um problema odontológico, pode ser um problema infeccioso, um problema metabólico. Então, são problemas, por isso que é importante avaliar outros sistemas. O sistema digestivo, como é que está? O sistema renal, como é que está? Será que ele tem alguma alteração, por exemplo, de ácido base que pode estar causando uma dor que não é localizada exatamente lá no rim? Então é importante avaliar aí os outros órgãos também. A intensidade, daqui a pouco eu vou mostrar a escala, mas a intensidade é o que vai exatamente aproximar o que o paciente sente da lesão que nós encontramos. Então, foi encontrada uma lesão, o paciente caiu, teve uma fratura, e essa fratura ela está desencadeando naquele paciente uma dor muito intensa. Então, vejam que a dor muito intensa está relacionada com a fratura, mas às vezes o paciente caiu, não tem fratura nenhuma, não tem lesão nenhuma, mas a queda causou nele uma dor igualmente intensa. Vai ser tratado igualmente, mas os cuidados talvez serão diferentes, tá bom? A qualidade também, a dor, ela pode ser nociceptiva, inflamatória, neuropática ou funcional, a gente vai ver as diferenças dela.
Tempo de início, né? Duração da dor inferior a 30 dias são considerados quadros agudos de dor. E superiores a 30 dias são considerados quadros crônicos. A dor crônica, ela tem que perdurar por mais de 30 dias. A irradiação, a dor pode estar relacionada ao local lesado, pode ser referida. Então, a pessoa sofreu uma lesão, você está vendo a lesão, ela sente dor naquele local, aquele é o local onde ela está sentindo a origem da dor. Mas se ela tem uma irradiação, eu começo a sentir dor aqui, mas agora está aqui. Ou seja, é uma veiculação, uma referência, ou seja, a dor foi referida em outro local. E situações que aumentam ou situações que aliviam, como eu havia falado para vocês. Por exemplo, o paciente, eu sempre tenho dor depois que eu me alimento. Pode ser algum problema estomacal, intestinal. Ele sente dor após sentir determinados odores. Ele sente um odor, um perfume, né? outro odor, e aquilo pode desencadear uma dor também. Ou quando ele vê uma luz muito intensa, ou quando ele está com calor muito intenso, ou depois de uma febre, ou após acordar, ou outras causas qualquer. Então, saber qual é o motivo pelo qual a dor aparece é extremamente importante para a gente começar a promover o cuidado do paciente. Bom? E aqui nós temos uma escalazinha, ou melhor, um questionário. Deixa eu aumentar para vocês, que vai facilitar a leitura. Questionário da dor. Pense na dor que você tem sentido na última semana. E por que é na última semana? Porque é uma dor recente. Então vamos pensar na última dor que você teve, certo? E aí diga se qualquer uma das características abaixo se aplica à sua dor. Responda apenas sim ou não. Esse questionário é feito com o paciente. Então são feitas aqui 5 perguntas. Eu não vou ler todas as perguntas, mas vou ler algumas só para vocês terem uma ideia de como é o processo de avaliação da dor. Então, primeira pergunta. A sua dor se parece com uma sensação estranha e desagradável na pele? Palavras como agulhadas, choques elétricos e formigamento são as que melhor descrevem essa sensação? Então, o que você sente é algo como agulhada, como choque. Aí o paciente, como é aquela experiência dele, ele diz, sim, é isso mesmo. É exatamente isso que eu sinto. Sim, se ele responder sim, ele marca 5 pontos para ser somado no score, para a gente ver o score final. Pergunta de número 2. A sua dor, e aí quando a gente faz essa pergunta, a ideia é saber se a dor que o paciente tem é uma dor neuropática, que é uma dor de compressão do nervo, é uma dor de lesão nervosa. É uma dor que tem como resultado exatamente isso, agulhadas, choques elétricos e assim por diante. A sua dor faz com que a cor da pele dolorida mude de cor. Palavras como manchada ou avermelhado, rosada, descrevem a aparência da sua pele. Se o paciente responder sim, é isso mesmo que eu sinto. 5 pontos. Então vejam que aqui já está direcionando para a dor mais inflamatória, a dor que tem características relacionadas ao processo inflamatório. Então vejam que o questionário ele vai somando alguns pontos para poder eliminar algumas possibilidades de dor e também justificar outros. A segunda parte do questionário é o exame de sensibilidade. Então, o médico ele vai colocar no local dolorido, por exemplo, algo como algodão, que não produz dor, né? Normalmente não produz dor. Coloca no local dolorido, coloca no tecido que não está sentindo dor e ele vai avaliar se o paciente sente muita dor no local dolorido e se no local onde não está lesionado, se ele sente dor também, tá? Então, se ele não tiver diferenças entre os dois, né, marca o sim, também ele marca 5 pontos. Bom, 7º ponto aqui, alteração do limiar de estímulo à dor com agulhas. Então, ele vai pegar um estesiômetro na cor azul, é o número 23, que ele vai fazer uma pressãozinha bem pequena no local dolorido e vai avaliar se o paciente ele aguenta ou não aguenta a dor, tá? E aí ele vai colocar o seguinte, sim, limiar por estímulo de agulha alterado no lado dolorido, ou seja, no lado dolorido ele sente muito mais dor, no lado não dolorido ele sente normal, ele sente apenas uma pressão, e aí ele coloca 3 pontos aqui. Então ele vai somar esses scores, o máximo aqui é 24 pontos, se ele for menor do que 12, mecanismos neuropáticos são improváveis.
é alguma dor. Pode ser uma dor inflamatória, pode ser uma dor nociceptiva causada por uma lesão, mas dor neuropática está afastada. Bom? E aí uma outra possibilidade de avaliar a dor também é utilizar a escala análogo visual da dor, aquela que a gente já viu lá nas aulas de inflamação. A escala análogo visual da dor diz que a dor do paciente é 7. É porque ele olhou para essa escala e aí o médico avaliando aí a dor, né, ele perguntou: quando você sentiu a sua pior dor de toda a sua vida, você lembra dela? Lembro. A minha dor, a pior dor da minha vida foi muito intensa, eu lembro perfeitamente dela. Se você fosse colocar essa dor que você está sentindo agora, nessa mesma escala, ela é uma dor pior, melhor, igual? Como é que é essa dor? Não, essa dor é mais baixa. Mais baixa quanto? Não, a pior dor ela é 10 e essa é 7. Então ele coloca aqui, de acordo com a percepção dele, nessa escala onde o 10 é a pior dor, onde é que está a dor que ele está sentindo naquele momento. Tá? E aí nós temos a seguinte divisão. Ó. Se na escala o paciente se referir a 0, que é nenhuma dor, até 2, a dor é leve. Moderada é de 3 a 7, intensa ou forte de 8 até 10. Tá bom, gente? Tranquilo, pessoal? Legal. A Liana está dizendo que está tranquilo. Ok. Virgínia também. Então vamos para o nosso último ramo, né, da nossa aula de hoje, que é a classificação da dor, certo? A classificação da dor ela pode ser fisiopatológica e ela pode ser temporal. Eu vou mudar aqui a câmera e eu já posso adiantar algumas coisas que eu já falei anteriormente, tá? Para a gente não perder assim tanto tempo. Do ponto de vista fisiopatológico, eu falei que a dor pode ser o quê? Neuropática. Ela tem características neuropáticas, de compressão nervosa. A dor, a gente falou também, ela pode ser inflamatória. Ou seja, ela tem origem no processo inflamatório, as prostaglandinas que estão transmitindo essa sensação de dor. A dor, ela pode ser também nociceptiva. A gente vai falar sobre ela. E a dor pode ser funcional. Bom? E do ponto de vista temporal, essa dor, dependendo de quanto tempo ela está durando, ela pode ser uma dor aguda e pode ser uma dor crônica. Bom? Só para a gente poder adiantar, porque o tempo está um pouco avançado. Certo, gente? Então, vamos olhar aqui novamente. Classificação da dor. Clicar aqui no link. Ó. Critério fisiopatológico da dor. Dor funcional. Dor causada pelo funcionamento anormal do sistema nervoso central anatomicamente íntegro. Não tem lesão, não tem problema nenhum, não tem uma causa aparente, mas o paciente está sentindo dor, tá certo? É, por exemplo, causado com paciente que tem fibromialgia. A gente vai falar na quarta-feira sobre fibromialgia, uma dor crônica, tá certo? Síndrome do intestino irritável também. E a cefaleia tensional, ó, tá de vermelho, por quê? É o que o paciente, no nosso caso clínico, estava sentindo. Ele sentia uma cefaleia tensional, ou seja, ele não tem problemas no sistema nervoso central dele. Ele não tem enxaqueca, que é uma vasodilatação central que causa dor também. Mas ele tem dor quando estressa demais. Então, tem várias pessoas que têm uma cefaleia causada por aspectos emocionais. É o caso aqui do nosso paciente, né, no nosso caso clínico, que é o Gabriel. Tá bom? Então, a dor funcional é essa, é aquela dor que não tem uma causa aparente, mas um mau funcionamento do sistema nervoso central. A dor neuropática é a dor causada pela lesão do nervo. Eu já expliquei até para vocês uma dor neuropática bem conhecida, que é a neuropatia diabética. Tá certo? Então, quando há uma lesão nervosa, aquela lesão ela produz uma dor muito intensa. Tá certo? E aí, característica principal dela é dor em queimação ou dor enferroada. A dor ela pode ser inflamatória, quando existe um processo inflamatório. Uma característica muito importante dela é que a região fica vermelha, né, como a gente já viu nas aulas passadas, e também ela também diminui muito a sensibilidade à dor. Ou seja, a região fica muito dolorida. Uma região que quando a gente toca, o paciente sente dor. E normalmente as pessoas não sentem dor com toque,
mas é uma região que a sensibilidade à dor está tão baixa que ele consegue aí sentir dor mesmo com um toque da mão. E a dor pode ser nociceptiva quando ela é causada por uma lesão tecidual. Tem uma lesão, tem um corte, tem uma perfuração, tem uma pancada. Então, aquela lesão é quem conduziu a dor. É o que a gente viu na nossa fisiopatologia. Teve uma lesão, uma queimadura, por exemplo, e aquela queimadura transmitiu o impulso nervoso por toda a via ascendente até chegar no córtex do sistema nervoso central. E do ponto de vista da classificação, para a gente poder encerrar a aula de hoje, a classificação temporal, né, da dor ela pode ser aguda, e aguda ela tem um caráter fisiológico, e crônica ela tem um caráter patológico. Fisiológico por quê? Porque é alerta, né? O que vocês falaram desde o início, é alerta de algum perigo. A patológica é porque ela continua transmitindo dor, mesmo que o estímulo ele tenha desaparecido, ou pelo menos não esteja agudamente produzindo dor. Tá bom? A dor aguda ela é deflagrada por lesão corporal e a crônica não apresenta relação causa-efeito bem definida. A aguda ela tem a função de alerta e defesa, enquanto que a crônica ela é insidiosa e não tem essa função de alerta e defesa. A aguda ela dura menos do que um mês, a gente já tinha visto essa informação, enquanto que a crônica ela normalmente dura a partir de um mês. A aguda ela é provocada por estímulos nociceptivos e ou inflamatório, e a crônica, a gente vai falar bastante dessas duas na próxima quarta-feira, mas a crônica ela é provocada por alteração dos mecanismos centrais de nocicepção, aquelas vias alternativas que vão veicular a dor independentemente da via nociceptiva. Tá certo, gente? E a aguda, pessoal, nem todo mundo tem essa percepção, mas a dor aguda ela está associada a respostas neurovegetativas. Se o paciente estiver sentindo dor, não adianta ferir a pressão, porque a pressão dele vai estar elevada. Então, a dor ela produz alterações fisiológicas, aumento da pressão, taquipneia, taquicardia, agitação psicomotora, ansiedade. Então, está associado a isso. Se o paciente está sentindo dor, a pressão dele vai dar alterada, então não é uma hipertensão, mas uma alteração causada aí pela sensação de dor. E a dor crônica, ela produz alterações persistentes no comportamento psicossocial, podendo levar a incapacidade física e mental. É muito comum um paciente com dor crônica ter, por exemplo, desenvolvimento de algum estado depressivo. Então, está associado também a alterações psicológicas. Certo, gente? Só para a gente finalizar, o diagnóstico do paciente é o quê? Cefaleia tensional, aí tem o restante da doença, né? Infrequente, não associada à sensibilidade pericraniana. Isso aí é o nome completo da doença, tá bom? Abordagem sistêmica, o paciente tem que tratar não só com analgésico. Veja que ele tem aqui 4 partes do tratamento. Analgésico é uma das partes. Ajudar a entender situações e contextos na qual os sintomas aparecem. Por exemplo, estresse, né, para o controle melhor. O B, oferecer apoio emocional, evitar o uso de ansiolíticos. Muitas vezes o paciente usa um ansiolítico para se acalmar porque está estressado e aí isso poderá causar algum grau de dependência. E prescrever analgésicos e AINES também para o paciente. Então, a localização da dor do paciente é uma cefaleia, então a localização é no crânio. A intensidade é moderada, porque na escala análogo-visual a gente viu que é o grau 5. A qualidade ou tipo de dor é uma dor funcional, porque não tem uma causa aparente, é uma alteração, um erro, né, de funcionamento do sistema nervoso central. O tipo é tipo peso, sem comprometimento neuropático. O tempo, duração, é menor do que 30 dias, então essa dor é uma dor aguda. Ela não é irradiada. E as situações que aliviam ou que aumentam é o predomínio noturno, então de noite aumenta, piora. A fonofobia, ou seja, o barulho também induz, né, piora a situação de dor do paciente. Ele não tem traumatismo e o exame neurológico do paciente é um exame normal. Tá bom? Próxima aula, né, aula de quarta-feira, a gente vai falar sobre isso aqui. Isso aqui é para fazer o link com a aula de quarta-feira. A dor, de acordo com a intensidade, ela pode ser leve. Isso aqui é a escala analgésica da dor. Ela foi inicialmente usada
para dor oncológica, mas hoje ela é utilizada para todo tipo de dor. Se a dor for leve, o tratamento é com analgésicos e anti-inflamatórios. Se a dor for moderada, pode utilizar analgésicos e anti-inflamatórios? Pode. Quando eu digo analgésicos, é analgésicos comuns. Pode. Mas vejam que a possibilidade de utilizar um analgésico mais forte, né, que é um opioide, é maior. Mesmo esse opioide, ele sendo opioide fraco. Se a dor for forte, a gente entra com opioides fortes, tá bom? E se a gente considerar não só a intensidade, mas considerar o tempo, a gente tem uma lógica. A dor aguda, por exemplo, a gente sempre começa com os opioides mais fortes. E aí, se essa dor ela for sendo resolvida, aí vai sendo substituído por um analgésico, opioide fraco, e também por um não opioide. Então, sempre que a dor ela é aguda, o paciente está sentindo dor intensa, o paciente está sentindo uma dor que é dilacerante. Ele precisa resolver a dor, se utiliza um analgésico mais forte que você puder. E aí, como o analgésico opioide ele tem uma certa relação com o vício, então vai se diminuindo para um analgésico mais fraco até que essa dor ela seja totalmente controlada. Já se a dor ela é crônica, a gente tem uma lógica diferente. Se a dor é crônica, a gente utiliza analgésicos mais fracos. Se não tem controle, esse analgésico pode ser mais forte. Se mesmo assim não tiver controle, o analgésico é ainda mais forte. E a gente vai ver durante as aulas de analgésicos que existem os adjuvantes. Os antidepressivos, os anticonvulsivantes e os corticosteroides, eles estão juntos com os analgésicos para controlar a dor. Ok, gente? Então é isso, as referências, né? Os livros de farmacologia ilustrada e também a farmacologia do Danny Fuchs. E também os princípios de farmacologia do Golan e farmacologia clínica da Iracy Torres, que foi no anterior. E aí, você está gostando da aula até aqui? Então não se esqueça de assinar o canal, de marcar as notificações para ser avisado de novos vídeos que vão aparecer também mais adiante. E se você quiser me acompanhar nas redes sociais, aqui na tela nós podemos ver algumas delas. Você pode me seguir e lá nós podemos trocar uma ideia. Até a próxima aula.